Fala, galera, mais um Gente Como a Gente começando. E hoje eu tô aqui com a galera do MIB, mano. Mas não é o MIB americano. É o Misael Isidoro Belo. Seja bem-vindo, Misael. Obrigado, Duca. Obrigado pela oportunidade. Olá, pessoal. A gente tá se conhecendo hoje, né? Isso. Primeira vez. Já tinha participado de algum podcast aqui em Campinas? Não, primeira vez, na verdade, nunca participei de nenhum. Não? Primeira vez que Puta, que top, eu tenho a oportunidade. Mano. Que top. Cara, bacana, bate-papo assim normal. A gente vai falar bem do Lula e mal do Bolsonaro, tá? Certo. Só pra galera poder... Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Quem não conhece, o Misael Isidoro, ele é advogado, né? Isso. E ele tem um perfil bem ativo no Twitter, né? E o Twitter é a ferramenta que eu mais uso pra me informar hoje, né? Não consigo ficar vendo dancinha e outras nuances aí das mídias sociais, né? Conta pra gente um pouquinho do seu histórico, Misael. Aqui, você é do Goiás? Isso. Roedor de Pequi? O pessoal até zomba bastante que eu venho pra cá, eu perco o sotaque. Eu volto pra lá, falo no telefone com o pessoal, eles não me reconhecem, que volta 100%. Mas eu sou do interior de Goiás, de Caldas Novas. Legal. Mudei pra Campinas no final de 2004. Comecei a fazer faculdade aqui mesmo em 2005 e acabei ficando. Aí depois de um tempo, fiquei um tempo fora, no exterior. Aí hoje eu fico tanto aqui em Campinas quanto em São Paulo também. Fico indo e voltando. E eu, através do Twitter, eu conheci você, como eu falei, né? E você foi candidato a vereador aqui em Campinas também, né? Conta um pouquinho dessa experiência aqui de política em Campinas. Isso, em Campinas teve na época aí, após as eleições de 2018, na época das eleições de 2018, o pessoal se empenhou bastante, estava bem polarizado como está até hoje, parece que a gente ainda não saiu daquele período eleitoral. E eu me envolvi bastante com política na época, a gente... Junto com os outros amigos, a gente convocou, a gente fez duas manifestações e, passado um tempo, o pessoal me convidou, fizemos uma reunião e falaram, me convidaram para sair candidato a vereador nas últimas eleições municipais. Na época, eu acompanhava muito o trabalho da Câmara Municipal aqui em Campinas, né? Por mais que eu tenho um registro de jornalista, eu não atuo como jornalista, como profissional, mas eu tenho um registro, então na época eu mantinha um canal no YouTube falando sobre isso. E aí me convidaram, só que infelizmente não foi para frente, teve a questão da pandemia aí no meio tempo também, que acabou dificultando para todo mundo. E daí eu decidi focar mais em trabalhar mesmo na advocacia. E vem cá, fala uma coisa pra mim. A gente vê essas brigas de Twitter, essas coisas aí assim, né? Você vê muita diferença no cenário político municipal pro estadual e federal? Que nem, por exemplo, aqui em Campinas, você vai pegar, Cara, você quase não vê notícia da mídia. Os caras estão tendo uma CPI aqui em Campinas, né? E você quase não vê divulgação de como tá andando a CPI e tudo mais, né? Assim, a mídia em Campinas acho que não fala muito de política local nossa aqui. Aí você vê falar da estadual, da federal, mas nossa, aqui não... Isso acho que é um problema, não é só de Campinas esse ponto. A gente tinha bastante, por exemplo, na época daquele problema lá da máfia da merenda e da saúde. Estava destacando muito o que acontecia em âmbito estadual. E a gente estava com muito problema aqui em Campinas, no hospital, no Mário Gatti, no Hospital Ouro Verde, tinha bastante problema. Estava acompanhando essa época, tiveram testemunhas que foram, inclusive, pelo que falaram, teriam sido ameaçadas até. E isso não saía na mídia. Quem acompanhava de perto sabia, mas isso era uma ou outra pessoa que se interessava, a pessoa tinha que ir atrás da informação. A mídia mesmo, local até... estadual também parecia não dar muita importância. Eu acho que é uma cultura nossa, às vezes preocupar mais com o macro, né, mais com o que acontece no governo federal, e acaba esquecendo que muitas vezes o principal é o que está mais próximo da gente. Nosso arroz e feijão. Isso. Às vezes vale muito mais cobrar o trabalho de um vereador
do que de um deputado federal em alguns aspectos. E muita gente acaba esquecendo disso. E como que você, assim, eu te vejo lá dando conselho pra galera, conselhos jurídicos e tudo mais. Você tem um cliente que eu sigo, seu cliente também? Sextou, hashtag paz, o vô Joaquim Teixeira. E assim, mas vamos tirar a brincadeira. Eu vejo você colocando alguns comentários sérios no Twitter ali, né? Você falando que nem, por exemplo, do pessoal que tá se manifestando, do pessoal tomar cuidado com que nem essa nova lei que a gente tava comentando aí fora de piadas, né? Piada. Cara, tem umas coisas assim que eu não consigo entender. Como que você vê esse cenário nosso, assim? Eu acho que tá bastante, na verdade, assim, tá muito desconexo com o que deveria ser. Muita gente revoltada com razão por muita coisa que está acontecendo, mas querendo ou não, é o que eu costumo falar para as pessoas, por exemplo, os manifestantes estão lá, eu falo, principalmente com a situação de Brasília, eu falo, gente, preocupa primeiro com você, com sua família, porque o pessoal fica confiando que vai acontecer alguma coisa e vai pro tudo ou nada. Então, quer se manifestar, mas a gente está em outra realidade. Hoje tem bastante coisa, por exemplo, essa prisão dos manifestantes em Brasília, segundo muitos, é ilegal, vai contra a Constituição, mas está acontecendo. Eu posso não concordar, eu posso defender uma pessoa pontualmente sem problema algum, mas o problema, assim, a gente precisa, querendo ou não, aceitar a realidade como ela é. Se por acaso tem leis e artigos da Constituição que não estão sendo respeitados, seja por quem for, é quem dá as cartas, então a gente tem que agir dentro do jogo, conforme estiver acontecendo, aceitar aquilo primeiro para se manifestar até de uma maneira mais efetiva e com menos risco. Mas como que você sabe qual que são as regras do jogo se as regras não estão sendo seguidas? Hoje eu estava comentando até com um colega advogado lá de Brasília que ele não tem muito ideia do que fazer. Ele está acompanhando mais de perto essas pessoas que foram presas nos manifestantes, né, que segundo a denúncia depredaram os prédios públicos, e ele não sabe o que fazer, mas os próprios juízes nas audiências de custódia não estão, nos casos que eu vi, não estão liberando, não estão reconhecendo nenhuma ilegalidade, não porque não existiu a ilegalidade. Os casos que eu acompanhei, eles alegam que é a postura que foi passada para eles adotarem. Então, eu falo para eles, o que tem que fazer? Assim, por mim, tem a lei de abuso de autoridade. Se realmente a prisão foi ilegal, se realmente vai contra a Constituição, contra o Código de Processo Penal, independente do juiz estar ali seguindo ordem ou adotando uma postura, se ele está agindo frontalmente contra a lei, ele deveria responder. Em muitos casos eu estou tendo que fazer isso. Até brinco, ele tem que responder até criminalmente, dependendo por abuso de autoridade. Então, por exemplo, tive um caso bastante peculiar com uma juíza federal em São Paulo, que ela simplesmente ignorou totalmente a lei, totalmente a Constituição, e foi dando decisões sem fundamento algum. E daí, esse caso em específico iniciou um processo criminal no Ministério Público Federal, né? Pedia a instalação de... Não é o caso da Ana Paula, da Jovem Pan. Ela teve um parecido, você viu? Esse foi até... Teve a denúncia até na Corte Penal Internacional. Eu posso até falar, não entrando nos detalhes, até porque ele deixou público, mas é o caso do Pavese. Que ele comprovou, assim, ele chegou a comprovar, ele mesmo abriu uma CPI e, segundo que foi julgado, o filho dele foi morto que os órgãos dele foi utilizado indevidamente por tráfico de órgãos. Sim. Então ele tá brigando com isso. Isso daí é antigo, né? Isso não é de agora. Não, isso vem se eu não me engano, desde 2000 ou 2001.
Porque eu sei que o filho dele hoje teria praticamente minha idade. E desde então ele luta contra isso. Quando eu estava em Brasília, ele fez greve de fome na época. Acho que foram por 2 vezes em frente ao Ministério dos Direitos Humanos. O pessoal ignorou ele. Hoje ele está asilado na Itália. Então, assim, é o que eu falo. Todo mundo tem, na minha concepção, seria, na verdade, na concepção seria o correto. Se todo mundo trabalhasse conforme a regra, conforme está no livro, não teria problema algum. Só que eu sempre alerto para o pessoal, até porque eu tenho clientes que são militares também, tenho clientes policiais, converso com todo mundo, mas uma hora, se der algum problema, se por acaso ficar comprovado no futuro que realmente tudo que está acontecendo é ilegal, a corda costuma estourar para o lado mais fraco. Então, assim, a pessoa tem sim que cumprir as ordens dela, mas deveria ali não passar do limite. Sim, eu vejo muitas pessoas falando, inclusive acho que você também já comentou sobre isso, né? Sobre ordem ilegal não se cumpre, né? Isso. Mas todo mundo tem um chefe. Todo mundo tem um credit card lá pra pagar, uma conta de água, uma conta de luz no final do mês pra pagar, né, meu? Tem que botar comida dentro de casa. Tá todo mundo amarrado ali, porque se você tomar... não vou cumprir ordem ilegal. Bom, o policial militar vai preso. O cidadão vai preso. Como é que você faz isso daí, cara? Como é que você caracteriza o que é legal do que não é legal? Porque tem aquele negócio lá, é legal, mas não é moral, né? E aí você fala assim, pô, é ilegal, mas como que você vai fazer? A lei fala que ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Aí deveria ir do bom senso ali, de quem está cumprindo com a ordem, analisar a situação. Se não cumprir ou cumprindo, tem um risco. Independente de qual. Se chega uma ordem legal para um policial cumprir, ele vê que é uma ordem manifestamente ilegal, querendo ou não, são ossos do ofício. Então, ele vai ter que adotar uma postura. Por exemplo, um caso que aconteceu contra um advogado, colega meu em Goiás, inclusive. Ele estava fazendo um acompanhamento de um flagrante e o policial, sem motivo, sem fundamento, quis dar ordem do advogado sair de perto da ocorrência, sendo que ele estava acompanhando a ocorrência. E, bom, daí envolveu o OAB, daí envolveu tudo aquilo, e 2 dos policiais foram exonerados. O sargento que deu a ordem não foi. O delegado, não aconteceu nada com o delegado. Então, assim, estourou pro lado mais fraco, é o que eu costumo falar. Alguém pagou o pato. E costuma ser... o mais fraco. O mais fraco, porque envolveu o promotor, envolveu a OAB da cidade. Ele optou por seguir a ordem. Quem deu a ordem não respondeu. Assim, respondeu, mas no final acabaram penalizando só o lado mais fraco da história. Eu vejo, você falou da OAB, né? Eu vejo muita gente criticando. Porque a OAB tem ideologia. E, fulano age de acordo com a ideologia. Meu, eu acho que todo mundo age de acordo com uma ideologia só. A financeira. O que eu vou ganhar com isso, cara? Porque você vê certas coisas acontecendo hoje no mundo. Cara, assim, o Brasil é uma reprise do que acontece nos Estados Unidos, né? Tudo que acontece lá cai pra cá também. E aí você fala assim, cara, como é que a gente pode, enquanto cidadão? Porque assim, muita gente fala, eu não quero comunismo, não quero isso, não quero a esquerda, não quero aquilo. Eu falei, mas existe uma balança, teoricamente, né? Com pensamentos opostos. E é bom que isso exista para se equilibrar, né? Uma coisa que eu estava discutindo esses dias com o pessoal é o uso da expressão centrão, né? Eu falei, colocar esse predicado conotativo de coisa ruim, né? Dizendo que o centrão é coisa ruim, o centrão não pode, o centrão é isso e aquilo. Mas se você não tiver alguém para equilibrar, os extremos vão ganhar. E assim, todo extremismo, Misael, é ruim. É ruim. Seja de direita ou seja de esquerda.
Então você tem que ter o fiel da balança ali para poder ajustar aquele movimento ali e chegar num denominador comum. Porque assim, todo mundo vai ter ideias opostas, certo? Você pensa X, eu penso Y, o Gabriel pensa W, né? E assim, cada um pensa do jeito. O objetivo da democracia é chegar num denominador comum. Mas eu tô vendo muita coisa sendo empurrada goela abaixo. Você como advogado, você tem um monte de prerrogativas. Posso falar prerrogativas? Sim. Porque é perigoso falar prerrogativas. Tem uma galera de prerrogativas trabalhando bastante hoje em dia. Mas o que eu falo pra você, você como advogado tem prerrogativas, a OAB tá aí, a sua categoria de ordem aí pra te defender e tudo mais, mas você não vê isso acontecendo. A OAB, assim, pelo menos pelo que eu tive de problema que eu precisei acionar a OAB, sempre, ou quase sempre, uma ou outra exceção, veio auxiliar. Sempre, assim. Teve problema justamente no tal do inquérito das fake news lá em Brasília. Que eu não consegui, não era só eu que estava lá. Eu tinha tem o Grigoletti também, o Emerson. Grigoletti, eu conheci ele, não conheci ele pessoalmente, mas ele estava trabalhando também nessa. Ele, tanto que tem um inquérito agora, essas prisões, se eu não me engano, fazem parte do inquérito dos atos antidemocráticos. Uhum. Então fica complicado, porque nem mesmo a OAB, pelo menos na época, falaram que isso mudou, mas não ajudou, ou não teve possibilidade de alguma forma, talvez tentou e não conseguiu, dar o direito às vistas do processo, do inquérito, no caso aos advogados. Todo mundo falou que tá offline os processos, tá, né? Não sei hoje, mas pelo menos na época era o processo físico, de focar no papel. E foi bem complicado porque hoje em dia o processo tá aí para o processo eletrônico, melhorou bastante coisa. Antes a gente ir para ver um processo, por exemplo, igual aconteceu, tinha que sair daqui, tem um processo em Hortolândia, por exemplo. Tinha que pegar o carro, querendo ou não, tinha uma novidade no processo, ir lá, dar uma olhada, conversar com o juiz, fazer tudo pessoalmente. Precisava pegar um alvará, às vezes pegava o papel mesmo. Hoje em dia é tudo eletrônico, então facilitou bastante. E isso não é de agora, isso começou, se eu não me engano, aqui em São Paulo foi em 2012. Então a gente já tem quase 11 anos de processo eletrônico. E os inquéritos e os processos, inclusive do STF, costumam ser eletrônicos. A pessoa entra lá no sistema do STF, põe o número do processo do inquérito e tem acesso sem problema algum. A questão é sigiloso. Se for sigiloso, é como um processo de divórcio, é sigiloso, um processo que envolva partilha ou questão que envolva menor de idade, é sigiloso. Eu não posso ir lá e ter o processo de pronto. Mas se eu tenho uma procuração, ele é sigiloso para o público. Eu estou representando uma parte no processo, então não pode ser sigiloso para o advogado que tem a procuração. E essa é uma narrativa que foi ventilada, o processo é sigiloso, a pessoa não pode olhar. Não. Público talvez não possa olhar. Mas as partes do processo e os advogados têm esse direito. E eu lembro quando eu fui atuar no inquérito das fake news, tentei, primeira coisa, de praxe, juntei a procuração, entrar no sistema do STF e não encontrava. Aí foi quando eu percebi que, por algum motivo, esse inquérito foi uma exceção, que ele era físico. E era um inquérito que começou com pouca coisa, agora eu não vou lembrar a revista, envolvia um jornalista, e depois, em maio de 2020, tiveram umas buscas e apreensões que pegaram computadores, celular de muita gente, então isso tudo virou documento. Então cresceu bastante o inquérito. Uma coisa é você ver um arquivo de 50 mil folhas num PDF na tela. Outra coisa é você ver o processo de 50 mil folhas. Aquele calhamaço, você tem que achar algum documento ali no meio. Mas nem indo lá o pessoal estava conseguindo ter acesso. Então, foi bastante difícil. Hoje eu realmente não sei qual é a situação. Na época, com muito custo, eu consegui resolver o que precisava resolver, era um cliente só. Mas não foi fácil. E fica a impressão
igual você falou, a questão do interesse. Fica a impressão que para muita coisa a OAB realmente ajuda, em geral, 99% dos casos, a OAB realmente apoia o advogado, mas em umas questões mais, talvez, mais sensíveis, Ou políticas. parece que ela prefere aguardar um pouco, prefere ter certeza antes de tomar uma postura. E assim, eu vejo que hoje tá todo mundo mais precavido, tomando cuidado com o que vai falar e tudo mais. Você acha que a gente tá caminhando para uma venezuelização? Olha que palavra difícil. Eu fico preocupado. A questão do... A gente tá bem, assim, ficando limitado à questão das falas, né? Do que a gente fala, do que a gente pode falar ou não. Isso tá acontecendo e não é de hoje. Por um lado, é até positivo. Eu conheço, por exemplo, muita coisa a gente falava realmente, por exemplo, pegar as piadas dos anos 80, o que o pessoal falava realmente ofendia. E a pessoa não tinha muito o que fazer. Hoje, isso vai evoluindo, mas chega ao ponto que está bastante limitado a nossa liberdade de expressão. Está bastante limitado. A questão da venezuelização... Palavra difícil. Eu fico mais preocupado com a quantidade de empresas que estão fechando. Não sei dizer qual o motivo, não sei, mas parece que todo dia sai uma notícia de tal empresa fechou, outra empresa fechou. E isso é bastante ruim para a economia. E pode sim, até o Guedes, né? O Meirelles, desculpa, o Meirelles, falou que desejou boa sorte pra gente, que ele previa que o cenário não seria dos melhores. Mas aí você pega e você tem também um ex-prefeito de ministro das finanças aí, que você fala assim, ó, qual que é a Comissão Monetária de Valores, né? CMV. Vê umas coisas que você fala assim, meu, o cara não sabe o que tá falando, mas deixa preocupado justamente o mercado. Eu falo pra todo mundo assim, meu, a coisa mais covarde que existe é o dinheiro. Ele vê qualquer coisinha, qualquer movimento estranho, ele já se esconde já, né? E aí depois vem aquela desculpa, não, porque a bolsa funciona na alta, na baixa, e você tem que comprar, tem que ter aquelas movimentações, mas parceiro, a empresa precisa de capital para investir ali. E não é só a empresa também, porque muito da economia não é o quanto de dinheiro, é a circulação de dinheiro. Sim. Então, quando a pessoa tá, poxa, eu tô desempregado, eu vou segurar aqui, eu não vou gastar o do restaurante, vou comer em casa. O restaurante já, poxa, diminuiu o faturamento dele ali. Vou ter que demitir um pessoal aqui, dependendo fecha. E isso tem uma história engraçada, como é importante a circulação. Por exemplo, uma pessoa vai num hotel, pede para ver um quarto, mas não tem certeza se vai ficar no quarto. R$100, ele deixa pago lá, nesse meio tempo o dono do hotel tá devendo o fornecedor de água, exatamente R$100, paga, a pessoa tá devendo, quem faz o frete para ele, paga, essa pessoa tá devendo o hotel, que ficou lá hospedado e paga também, e a pessoa que ia se hospedar desiste, pega o dinheiro de volta. Tipo, a moeda circulou, passou de uma mão para outra, voltou para onde estava, mas ninguém deve mais ninguém. Sim. Então é importante a circulação, e quando tem crise, a primeira coisa que a pessoa, que é natural, é a pessoa deixar de gastar, evitar ao máximo gastar. Isso é um impacto grande. A gente teve isso recente agora na pandemia mesmo. Eu quebrei na pandemia, então eu já falo pra você. Eu sei que isso daí foi muito, muito impactante. E com relação hoje às mídias sociais, né? Hoje você vê muita mídia sendo derrubada aleatoriamente, né? Agora o novo herói da direita, o Glenn Greenwald, apanhando Augusto Nunes. Nossa, ela foi... Ele tá atacando aí, atacando não, é que quem fala atacar é essa mídia sensacionalista. Ele tá comentando os acontecimentos, né? Como que você vê a questão das mídias sociais hoje, desses cancelamentos? Que nem se atua bastante em mídia social, né? Sim. Tá assim...
Eu falo pra gente ter muito cuidado, porque a gente tem um passado aí com heróis aí que acaba... Por exemplo, o Moro era herói do pessoal. Colocar Joaquim Barbosa era herói. herói e a gente acaba se decepcionando com isso. E, então, sim, a gente tem que esperar que as pessoas... O melhor delas, né? O Greenwald, até pouco tempo, até um tempo, aliás, era inimigo de boa parte da população. Ele é um dos responsáveis pelo presidente estar lá. Exatamente. Só que ele é um jornalista que ele é premiado, se eu não me engano, ele tem um Pulitzer. Eu percebi, eu imagino que foi por conta dele que mudaram até o tratamento com os presos agora da manifestação, que estavam taxando de coisas bem ruins. E quando foi pra mídia americana, parece que Deu uma retraída. Isso. Então, assim, ele tem muita razão no que ele fala. Ele tem muita razão. Ele parece, sim, ser uma pessoa íntegra no trabalho dele. E é aquilo, ele tá sendo correto. Independente da posição dele, independente da ideologia dele, ele mantendo isso, ele atuando assim, ele não vai precisar se justificar depois, se ele mudar de lado. Porque as coisas mudam. A gente muda até de pensamento, a gente muda... E a gente tem que ser sincero sempre. Puxa pra mim aí, Gabriel, por favor. O Misael falou aqui da questão da coerência, né, do Green. É por isso que eu curto os posts do PCO, porque é o partido mais coerente que eu vejo, bicho. Porque assim, não adianta a pessoa... E isso acontece muito, o pessoal tomou uma raiva de jornalista no Brasil, porque realmente parece que eles se posicionam, boa parte deles, conforme um time ou outro. Então, por mais que, lógico, sejam alguns, mas é o que chama atenção. O pessoal realmente fica chateado e acaba perdendo até como que você vai confiar num profissional que uma hora ele fala uma coisa e na outra hora ele troca totalmente o ponto que ele falou só para agradar a ideologia dele. Eu não sei nem se seria agradar ideologia. Eu acho que tem uma questão de conveniência política financeira ali, né? Que nem, por exemplo, eu tava vendo agora, o Danilo Gentili postou lá uma foto de uma senhora que foi presa nas manifestações, né? E ela tinha sido presa alguns anos atrás por tráfico de drogas e tudo mais, né? E tipo assim, dando a entender que todo mundo que tava lá era naquele nível. Cara, não dá pra você jogar todo mundo na mesma bacia. Exatamente. E o que eu vejo fazendo muito é isso. Tanto de esquerda como de direita. Meu, esses dias eu tava conversando com um profissional de como que chama esse negócio? De direitos humanos, né? E ele tava contando pra mim histórias, de onde vem, por que surgiu tal direito, por que surgiu aquela coisa assim, assim, assado. E você vê que, cara, faz sentido aquilo que ele tá falando. As pessoas precisam de proteção, principalmente os mais fracos. Sim. Advogado mesmo, cara, a tendência a ser de esquerda do advogado, porque o advogado ele é pra defender os mais fracos, certo? Então assim, a tendência do advogado a ser de esquerda é muito grande. Porque, teoricamente, é uma população mais vulnerável e tudo mais, tem todas essas coisas. E aí você vê assim, cara, todo mundo banalizando a palavra, terrorista, misógino, como é que é, fascista, né, mas essas coisas. Cara, tá banalizando. Não, perde até a força da palavra. Sim. Eu brinco muito, falo palavrão, que eu comentei até, quem fala muito palavrão, na hora que precisa falar palavrão, vai falar o quê? Porque o palavrão é justamente para ter aquele impacto quando você está nervoso com algo, alguma coisa. Se a pessoa usa palavrão como se fosse vírgula, perde o sentido. E a mesma coisa, estão esvaziando o sentido de muitas palavras. Agora, qualquer coisa é fascismo. Se realmente ocorrer uma situação de totalitarismo, no sentido do fascismo mesmo, Mussolini ser bem aquilo que foi, fica até ruim chamar de fascista, porque fica banal. A mesma coisa, por exemplo, o terrorismo mesmo. Eu tava falando, poxa, se o pessoal
Tudo bem, vamos pegar quem realmente tá lá, que invadiu os prédios públicos, que fizeram todo aquele ato. São vândalos, sim, cometeram crimes que têm a tipificação. Dano ao patrimônio público, vandalismo. Mas se você chama aquela pessoa de terrorista, como que a pessoa que perdeu um familiar no 11 de setembro em Nova York vai se sentir? Porque tá comparando a pessoa que quebrou a janela do STF com alguém que matou dezenas de milhares de pessoas com sequestro de 3 aviões. Aí você vai trazer a gente pra teoria das conspirações já, falar do 11 de setembro. Mas é justamente esse, as palavras ficam muito vazias. As palavras estão vazias hoje. Um ponto que você colocou bacana do palavrão, eu nunca tinha pensado nisso, né? Esses dias, eu fui me converter depois de velho, depois dos 40 anos que eu fui me converter. Tinha uma base cristã em casa, né? Mas fui me converter agora, que realmente fui pra igreja, me batizei, sigo uma religião, né? E eu tava voltando com o Gabriel esses dias, um motoqueiro. Ele tava na pista central, eu vi ele no retrovisor, dei seta e mudei pra pista da esquerda. E o cara passou bravão, gesticulando, né? Eu falei, vai, seu bunda mole, não perturba. Eu falei, nossa, Gabriel, eu chamo o cara de bunda mole, meu. Ele foi, tio, em outras épocas eu já ia falar, vai, seu... Já ia soltar os cachorros em cima dele, né? E assim, e realmente, o que você falou faz sentido. As palavras perdem a essência. Isso. Você se expressar como tem que ser. E isso é muito culpa da mídia que a gente tem hoje. É uma coisa de... É uma banalização. Muita coisa que não merece a atenção que tem, toma bastante atenção. Isso é a impressão que eu tenho. Muita coisa que deveria ter um foco maior, parece que é ignorado, é deixado de lado. E essa questão das mídias sociais, voltando, você acha que o Twitter melhorou com o Elon Musk de Taubaté? Um menino sarrista, corria atrás de pipa, jogava bolinha de gude. Elinho. Aqui no Brasil, ainda eu não sei dizer se agora vai melhorar. Mas não tinha tido nenhuma diferença. Pelo menos não que eu tenha percebido. Porque continuava, porque não questão judicial, mas o Twitter tem muita coisa de suspender uma conta sem... Às vezes não sem motivo, mas que eles acham que tem que ser suspensa ou banida. Isso não tinha mudado depois que o Elon Musk assumiu. Porque aqui no Brasil tinha, né? Não sei como que tá a situação agora, a sede do Twitter Brasil, que a diretora é a Fia Mazarife, se eu não estou enganado. Foi demitido todo mundo, não foi aqui? Isso é a informação que cheguei. Parece que está para fechar ou fecharam o escritório do Twitter Brasil. Então agora sim pode ser que tenha alguma mudança nesse ponto. Mas até então não tinha sentido nenhuma alteração pelo menos nas contas brasileiras. Contra o Twitter você tem uma ação ganha, né? Contra o Twitter tem. Contra o do vô Joaquim, né? Pô, a galera tá falando que você é o vô Joaquim, é verdade, bicho? Não, sou um pouquinho mais novo que ele, eu acho. E no Insta, você já teve que brigar com o Instagram também? Instagram, propriamente não. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tem uns processos ainda já, mas assim, tem as questões administrativas e extrajudiciais contra o Instagram, mas ainda não tem nenhum processo judicial contra. Entendi. Tem contra o tinha, né? Já tive contra o Facebook, que é a mesma empresa. Uhum. Mas o grosso mesmo hoje parece que realmente é o Twitter. A minha conta de 2010 do Twitter eu perdi. Eu fui banido permanentemente. Sabe por quê? Eu peguei aquele camarada do bigodinho que tava lá na Austrália falando um monte de groselha. Eu falei, bichão, vem aqui pro Brasil, porque ficar falando daí é fácil. Vem aqui pro Brasil, investir aqui, ter funcionário aqui, dá a cara a tapa aqui. Eu fui bloqueado, fui banido permanentemente por dar a cara a tapa. Eu escrevi isso, dar a cara a tapa. Bloquearam minha conta, não consegui recuperar. Minha conta de 2010 perdi. Não, o Twitter a minha conta, se eu não me engano, é de 2009. Eu perdi também ela numa altura. Acho que foi mais ou menos junto com o processo do vô. Que eu entrei com o meu e pouco depois com o dele, se eu não estou enganado.
para reativar. Eu ativei a minha e a dele também, só que a dele ele conseguiu perder de novo. Ele conseguiu perder de novo, a gente conseguiu recuperar. E aí, Twitter, paga lá, até os 30% meu. Tá aí até a multa diária pelo descumprimento, que eles não pagaram ainda, né? Mas pelo menos reativaram a conta. É bem aquilo, porque a rede social, como qualquer empresa, ela tem que seguir não só as leis, né, a Constituição, mas principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Então, óbvio que tem coisas que passam do limite que dá margem para a rede social deletar um comentário ou outro, dependendo da ofensa. Mas aí ele não se torna editor? Mas uma questão Porque é o seguinte, vamos lá, Misael. Eu fui lá e escrevi no Twitter lá, o Misael é feio, bobão e chato. Pronto, mandei lá. E aí você se sentiu ofendido com aquilo. Já existem os meios legais de você buscar uma reparação. Você vai mandar uma notificação extrajudicial, você vai entrar com um processinho e tudo mais contra a minha pessoa. Porém, se o Twitter vai lá e exclui o meu comentário, ele se torna o editor daquilo. Sim. E ele também é responsável. E aí? A gente entra numa área bem cinzenta, porque de um lado tem o direito à liberdade de expressão e de outro a liberdade da pessoa... Esse é o próximo tema nosso, tá? Liberdade de expressão. Da pessoa não poder ser ofendida. Se for... É muito complicado porque no Twitter, e eu não defendendo que o pessoal tem que ter o CPF, pelo contrário, para cadastrar nem nada do tipo, mas no Twitter, em qualquer rede social é fácil a pessoa não ficar... mais difícil de identificar quem é. E segundo que a justiça é bastante lenta. Então, são dois direitos ali. Se a pessoa denunciou, tem alguém lá dentro do Twitter viu que aquilo realmente foi ofensivo e suspendeu que seja a conta da pessoa para até ela apagar o comentário, por exemplo, eu acho que na minha visão, isso seria até aceitável, o que acontece. Se o Twitter passa do limite, a pessoa pode até entrar com reparação contra o Twitter. Peraí, me bloqueou minha conta, esses comentários não tem nada a ver, igual você falou do cara tapa. Calma, expressão. Agora, se passar, então, vai pesar caso a caso. Agora, a partir do momento que eles alegam isso, tem bastante no YouTube também. Eles tiram a monetização no YouTube ou no Twitter, exclui uma conta, bane uma conta de maneira definitiva. E isso já vai contra totalmente o Código de Defesa do Consumidor, que querendo ou não, é um serviço. Entendi. Então, a pessoa não... Acho que quem estava reclamando disso daí é a professora Paula Marias esses dias, né? Que ela perdeu a monetização dela, que era o sustento dela, que ela estava vivendo exclusivamente de produzir conteúdo, né? É bastante difícil essa situação. Por exemplo, do vô Joaquim mesmo. Eu tentei várias vezes, não só eu como ele também, resolver a questão junto ao Twitter. Eu fui até a sede do Twitter. Poxa, reativa a conta, que ele não fez, realmente não tinha feito nada. Não tinha nenhuma postagem, não tinha nada que justificasse aquilo. E outra, vocês têm uma decisão judicial que vocês têm que cumprir para manter a conta dele ativa. A não ser se surgir uma outra decisão judicial que anule aquela primeira. Não consegui resolver. Não tinha nem resposta. Tá bom. Os caras falaram pra você, Sica, ciente, bem isso. Quando eu respondi alguma coisa. Tudo bem. Pra mim é melhor. Tem a multa diária, então vamos atrás. Uma hora vem. Mas eu vejo assim, essa questão de mídia social versus liberdade de expressão. Uma das coisas que eu falo pra todo mundo é que a liberdade de expressão não tem limite. Tá incluso o discurso de ódio, discurso homofóbico, todas essas coisas. Só que se você fizer um discurso de ódio, fizer um discurso homofóbico, fizer um discurso, sei lá, nazista ou algo do tipo assim, você tem que ser punido nos rigores da lei por quem se sentiu ofendido. Sim. Porque você tá lidando com pessoas, né? Então assim, você pode falar, só que aguenta a porrada, irmão. E esse ponto é até bom em certo aspecto, porque se você proíbe a pessoa dela se manifestar,
você tá sem pedindo de saber quem que é o filho da mãe. Sim. Poxa, se a pessoa não... Porque se a pessoa é livre para ela mostrar o que pensa, você sabe com quem tá lidando de maneira mais fácil. Ainda que processe a pessoa, ainda que a pessoa pague por isso. Mas se você mata na raiz, deixa todo mundo bonzinho, você fica mais difícil de apurar o caráter de cada um. Mas é aquela questão que o Monark levantou que eu acho que faz sentido, meu. Você tem que deixar a galera sair do esgoto. Porque se você manter esses intolerantes dentro do esgoto, eles vão começar a procriar, vão começar a formar grupos, e daqui a pouco, a hora que você vê, você não tem mais controle. Exatamente. Como é que você, que nem eu vejo assim, um dos exemplos que eu dei, eu vejo muita gente aderindo a algumas culturas do Oriente Médio, né? Assumindo, assim, alguns compromissos com umas culturas estranhas do Oriente Médio, eu não vou falar o nome dos caras aqui, mas você já deve saber o que é, sendo, arrebanhada pela internet, né? E aí, o pai daquele moleque que foi arrebanhado por essa cultura aí, não tá sabendo o que aconteceu, ele não entende por que o filho mudou. É justamente por isso, porque fica tudo no oculto ali, fica tudo nos bueiros, no submundo, e aquele negócio vai procriando, cara. E a gente tem que ter a obrigação, Misael, de ver isso daqui e chegar e cortar a cabeça da serpente. Exatamente. Como que a gente vai lutar contra algo se a gente impede de saber o que está acontecendo de fato? Porque é fácil. Por exemplo, supondo que numa eleição, por exemplo, ninguém quer votar numa pessoa que seja racista, que seja homofóbica, ninguém quer votar. Não, ninguém quer um cara desse. Cara, mas é que eu falo, nem o de direita, nem o de esquerda, nem o de ninguém centro, quer, mano. exatamente. Ninguém quer um cara desse. Só que se proíbem a pessoa de falar qualquer coisa, tem esse problema. Como que a gente vai saber o que a pessoa pensa? Como que a gente vai conhecer? Uma coisa é conhecer, às vezes até um amigo, uma pessoa mais próxima, mas eu não sei, dependendo, por exemplo, proibiram, por mais que eu seja contra, mas, por exemplo, na verdade, totalmente contra a questão parlamentar, a palavra já fala, né? Fala pelo povo. Aí as decisões de bloquear as redes sociais deles. Poxa, a pessoa, eu tenho que formar, cada um tem que formar o que pensa sobre um político ou outro, um candidato ou outro. Como que eu sei o que a pessoa pensa? Até para criticar, até para cobrar alguma coisa. Então fica muito oculto. Até para cobrar quem a gente vota. Então... assim, eu sou a favor das liberdades de expressão, da pessoa poder falar o que quer. Que nem, por exemplo, nessa questão de liberdade de expressão, cara, eu vejo o Eduardo Bolsonaro, cara, não agrega nada, só fica, hashtag lacração no Twitter, Flávio, Bolsonaro. Agora, eu acho que o irmão deles, o Carlos, eu vejo sentido nas coisas que aquele cara fala. Os outros dois só lacração, então, deixei de seguir. Eu nem escuto mais o que esses caras falam. Mas o irmão mais novo, ele fala umas coisas interessantes, esse cara que faz você pensar. E assim, tem alguns personagens políticos que são necessários para fazer você pensar. Sim. Né? Você tem que ter uns agitador para poder fazer você pensar, mas assim, não incitando, né? Fazer você pensar. As pessoas têm que ser tiradas do ponto de conforto delas ali, do lugar onde elas estão, e começar a pensar. Porque assim, precisamos de um líder. Mano, todo poder emana do povo, filho. Aquela coisa, concordo que a gente precisa de um líder. Mas não precisa ser alguém que já esteja eleito, dependendo do líder que a gente precisa, a gente não sabe quem é. Poxa, eu tava comentando com o pessoal, as próximas eleições, tudo correndo bem, 2026. Quem votar? Todo mundo que eu pensava, faz mais sentido, não sei o quê. Não agrega. E eu não quero mais ter que votar, assim, acho muito ruim isso da gente ter que escolher o menos pior. Seria ideal só que a política no Brasil impede, isso eu já percebi, que impede que muita gente boa
se envolva, porque é muita coisa ruim acontecendo e às vezes uma pessoa que tenha influência, que seja uma pessoa que tenha um empresário ou alguém que exerça influência sobre as pessoas, tem algum destaque, ela pensa duas vezes, fala, minha vida tá boa do jeito que tá, eu vou me envolver com isso. Duas é pouco, eu acho. Então fica tudo, às vezes, na mão do pessoal que já tá lá. Mas você sabe, eu falo pra todo mundo, como é que vai melhorar a política no Brasil? Quando o voto deixar de ser obrigatório e tornar-se facultativo, e quando você puder se candidatar sem estar afiliado a um partido. O problema é que a gente entra naquela coisa. Quem faz as leis, né, quem faz as regras, não querem mudar as regras. Muita grande parte deles, pelo menos. Se eu não me engano, tem um projeto de lei, uma vez, estava conversando sobre isso, do voto sem partido, né, da candidatura sem partido. Tinha um projeto de lei, não vou lembrar, é antigo já. O projeto de lei, ele queria transformar em lei a candidatura sem partido, mas tinha uma ressalva. O candidato, ele tinha que ter um apoio muito grande dos eleitores, que inviabilizava. Era muito mais fácil ele ter um partido. Se a pessoa tinha aquele apoio que previa na lei, agora eu não vou lembrar de cabeça de qual porcentagem do eleitorado, qualquer partido iria querer ele. Iria ser aqueles puxador de voto, né? Então, aquela coisa, essa lei para inglês ver. Falar, tem candidatura independente, né? Mas na prática não ia funcionar. E a questão do quociente eleitoral eu sou bastante contra. Cara, não só o quociente eleitoral, assim, eu acho que não dá pra você, não gosto de falar proibir porque todo mundo tem direito a se candidatar, mas essa questão dos puxadores de voto, que seria ensinar a população a votar, tipo, vou votar no Tiririca, é um voto de protesto. Fala, filho, Tiririca botou um monte de gente lá, velho. E eles jogam com isso. Eles jogaram quociente eleitoral, pô. Não foi à toa que o Tiririca foi candidato, eu imagino. Da primeira vez foi porque tinha bastante gente revoltada. E antes, quando era cédulazinha, teve a questão, acho que o Macacutião, que o pessoal votou, que escrevia ali, botava não valia. O nome do cara. Ficava nulo. Hoje, na urna eletrônica, a gente não tem essa possibilidade de fazer o protesto ali, né? Fazer aquela catarse. Eu vou pôr aqui qualquer coisa. Eles pegam o Tiririca. Aí ele faz aquela campanha. Eu achei sensacional aquela campanha dele na questão do humor. Pega o que tá, não fica. Tipo, o que faz o deputado federal? Eu não sei, mas vota em mim que eu te conto. É engraçado. Ele é palhaço. Eu falei, mas caramba, ele foi o mais votado na época. Acho que foi recordista até na primeira eleição dele. Acho que na primeira e na segunda dele. Ele, levou um monte de gente. Então, aí acontece isso. Então, ele leva muita gente. Poxa, as pessoas nem sabem quem colocaram de fato ali. Mas eu achava que o carioca não sabia votar, né? Eu descobri que o paulista é pior, né? Os caras elegem ator pornô, jornalista que cai da própria altura. Você fala, meu... Não, é difícil. Assim, a questão porque... Eu acho que falta até educação eleitoral e política mesmo. Na educação de base, porque muita gente realmente não sabe. Grande parte da população vota, por exemplo, num deputado, num senador, e conversando com a pessoa, muita gente hoje está mudando, graças a Deus, isso aí a gente está evoluindo bastante, mas até um tempo atrás as pessoas realmente não sabiam o que um fazia, o que o outro fazia. Melhorou bastante. E tem melhorado, e isso é bom, só que ainda tem isso. Poxa. Mas como que você vai ensinar numa escola que quanto menos Estado na vida das pessoas é melhor, que vão falar que é doutrinação. Você vai falar que o Estado tem que cuidar de educação pública, saúde pública, transporte público e segurança pública. Apenas. Essa é a minha visão. Como é que eu vou chegar e vou ensinar isso para uma criança e o pai fala, não, tá errado isso, tem que ter Estado, que é o Estado que... O Estado não produz nada, as pessoas não entendem isso. Eu não vou lembrar até qual mês, se eu não me engano foi em outubro ou novembro, fazendo as contas ali do impostômetro, fazendo as contas, o pessoal fala, o SUS é de graça, se não tiver Estado, concordo que
É difícil, às vezes é difícil, tem que ter. Eu acho que tem que ter o mínimo ali, tem que ter uma saúde, sim, educação. Eu acho que tem que ter mais limitado a alguns aspectos. Não, que nem a educação básica. Isso. Superior, cada um corre atrás do seu, filho. Pra mim não tinha nem que ter, não tem nem universidade pública. Por exemplo, eu acho que cada um é livre, ou deveria ser livre para a educação religiosa, por exemplo. Eu vou educar meu filho conforme a religião que eu sigo, ou sem religião alguma. Então, muita coisa, assim, eu acho que tinha que ser um complemento. A educação básica tinha que ser uma base forte para o que importa. Leitura, literatura, matemática, principalmente. Financeira, Eu empreendedorismo. defendo a educação jurídica na base para a pessoa saber o que tem de direito, o que não tem. A educação jurídica deveria ser. Por exemplo, os alunos saindo do ensino médio hoje não sabem o que é uma Constituição Federal. Poxa, eu tenho direito a tal coisa. Tá. Como que você vai atrás desse direito? Por exemplo, poxa, o advogado não tem dinheiro, tem um juizado especial cível, se a pessoa tiver, vai lá no fórum. Eu sempre oriento. Porque consegue levar a informação até pra dentro de casa. É. Rapidinho. Ô, Gabriel, quando você começou a trabalhar no escritório jurídico lá, você se surpreendeu com muita coisa que você não sabia? Você falou, cara, mas isso daqui eu já deveria saber? Sim. Sabia? É. Não, o Gabriel tá trabalhando no escritório jurídico. Tá de férias agora, me ajudando. Recesso, e ele né? trabalha no escritório jurídico, né? E ele tá querendo fazer direito também. Por isso que eu perguntei pra ele. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. A base ter um conhecimento jurídico. É interessantíssimo, cara. Seria até pra pessoa cobrar mesmo, de fato, saber o caminho das pedras. E fazer valer. Porque uma coisa é ter direito, outra coisa é fazer valer o direito. E... aí, voltando ao impostômetro, a conta que eu tinha feito dava mais cerca, né? Mais ou menos, R$1.100 por cada brasileiro por mês de imposto pago. Então, R$1.100 por mês. Quase um salário mínimo por mês para cada brasileiro, independente da idade, independente disso, tirando a média. Mas a gente paga 6 meses de salário por ano, não é? Isso. De imposto. Onde está o retorno disso? É muita coisa para falar que, tudo bem, a gente tem que ter o Estado, mas se tivesse o retorno do que é pago, o Brasil era uma Suíça. Mas é justamente esse o ponto. O investimento em infraestrutura, que eu falo pra você, fica se preocupando com Petrobras. Pô, cara, tem que investir em infra, velho. Tem que ter logística logística de cargas, logística humana. As pessoas precisam se locomover e se locomover com qualidade. Sim. Pô, você veio de busão pra cá, não veio? Tava lotado? Não, você veio na hora do almoço, né? Ah, mas tava. Tava? Quanto tempo demorou? 40 minutos, 30 minutos. De Hortolândia até aqui, né? Não foi. Eu gasto 15, 20 pra ir daqui em Hortolândia. Nossa, é que agora a lei ainda tá melhor. Ali em Montemor, um tempo atrás, depois de Hortolândia, tinha a pista era simples, não sei se mudou. Sim, mudou. Nossa, era horrível. Passava ali, parava caminhão. Mudou por quê? Porque colocaram pedágio. Aí muda mesmo, aí muda. Aí o pessoal... Vou melhorar isso daqui pra vocês, mas vou cobrar, tá? Você fala, pô, não dá, cara. E vem cá, a gente tava falando aí de consciência, né? De conhecer e tudo mais. Você acha que se o brasileiro tivesse conhecido o Enéas, ele teria sido presidente, cara? Eu fico pensando isso... Nossa... falta bastante uma pessoa, nem que seja parecida com o Enéas hoje. E é tanta gente na política e chega a ser triste não ter alguém que lembre ele, que seja da... Você tem um candidato, alguém pra votar em 2026? Eu não tenho. Eu também não tenho. Não tenho nem ideia de quem votaria. Por isso que eu falo, às vezes o pessoal que realmente a gente não sabe. Porque muita gente... me decepcionou com as posturas depois. Sim. Então, eu queria... O Enéas realmente ele era motivo de chacota. E é muito... como envelhece a questão, né? Porque envelhece no bom sentido. Sim. Porque na época ele era motivo de chacota. Hoje a gente vê que muitas das coisas que ele falava ele tinha total razão. A gente não estava preparado para ver. Foi aquela emissora dos esgotos lá que pintou o cara como uma comédia. O tempo de TV do cara, só falar, meu nome é Enéas. Porra, cara.
Inteligentíssimo. Muito. Eu acho que se ele tivesse vivo hoje com o YouTube, o cara ia arrebentar, mano. Ia ser um Peter Jordan Peter Jordans, né? Aquele canadense lá também que vai ter que fazer uma reeducação agora. Ele foi um dos que voltaram pro Twitter, né? Ele foi um dos que voltaram. Eu seguia ele já antes, que eu gostava da forma como ele se expressava. E ele mostrava umas técnicas de dialética muito boa. E ele, assim, ele cutucava as pessoas, assim, bem cortês, meu, sério, cortês, né? E, pô, desestruturava todo mundo. Aprendi muita coisa com ele ali. O cara era bom, meu. O cara era bom. E vem cá. Uma outra coisa que tá em voga, em discussão hoje em dia, é o cenário dos CAC, né? Tá triste, eu falo. Você já divulgou pra CAC ou não? Já Já foi tirar uns do DP, já? Não, por incrível que pareça, não. Isso... E eu achei que iria, porque teve uma época que tava acontecendo bastante. Quando mudaram, Quando mudou a lei. Isso, quando aprovaram o porte de trânsito, né? Porte de abacaxi. Tava acontecendo bastante. Caramba, vai uma hora, outra vai. Mas acabou que não, pessoal, pelo menos aqui em Campinas e até em São Paulo, até onde eu sei, parece que pegou bastante rápido isso. Mas no começo, sempre que muda a lei, até... Não, teve uma orientação muito séria do comando da PM, né? Eu acho que teve, sim, que não cheguei a pegar. Até estranho não ter pego, mas eu tenho bastante processo agora de alguns que querem garantir o direito, que seja declarado... Direito adquirido. O direito adquirido. Faz sentido. Que por mais que falar, não existe direito adquirido, o Benê fala, né? O Benê Barbosa fala, questão do tráfego, não existe o direito adquirido, questão da arma. Tá, isso não foi discutido. Assim, na minha visão, com todo respeito a ele, isso não foi discutido. Uma coisa, daqui por diante, a pessoa não ter direito. E outra coisa, é a pessoa que tinha direito até então e tirarem esse direito da pessoa. Eu acho que merece, sim, uma discussão pontual, caso a caso, considerando tudo, eu falo, principalmente questão, porque é muito perigoso, querendo ou não. Porque é uma pessoa treinada, a pessoa tem que comprovar a regularidade, então ele no mínimo ali várias vezes por mês ele tá treinando, praticando tiro, e vai ter que ir ao clube de tiro com arma descarregada virar vítima. Por exemplo, tem um clube que eu gosto bastante em Atibaia, só que é num lugar, pra entrar, é um pouquinho isolado. É o Cerberus? Em Atibaia é o Atibaia Shooting Academy, ASA. Ah, o ASA, né? Eu já fui lá já. O dono de lá é um grandão, né? Eu gosto muito de lá. Só que assim, eu fico imaginando, se não dando ideia pra ninguém, mas pelo amor de Deus, mas se nesse tipo de clube acontecer uns maus elementos, ficar esperando ali... Porque lá você tem que pegar, você tem que subir umas ruazinhas de terra... Não, você entra numa comunidadezinha... E aí tem... Não sei se já começaram a construir nos condomínios. Tinha uns condomínios fazendo ali. E aí depois você pega uma estradazinha vazia, sem ninguém. Aí você sobe até lá em cima na pedreira. E a estrada de terra, ruim o acesso pra caramba. Eu fui de Jetta pra lá, mano. Baixinho. Nossa, mano. Mas assim, o clube é da hora. E aqui em Campinas, você vai em algum? Eu ainda não conheci. Eu fui já no... Anvil, é isso, Anvil. né? Anvil. Eu fui lá, mas bem no comecinho. Eu tô precisando ir lá de novo. O Anvil é legal. Abriu um ali no Via Norte também, que é o Nipo, que é 24 horas esse. De vez em quando, de madrugada, fica tudo aquele silêncio. Eu escuto uns bum, bum, bum. Pô, os caras tá de 12, eu vou lá também, mano. Eu falo bastante. Eu já conversei, o Benê Barbosa, já conversei bastante com ele. E uma coisa que eu cobro, já cobrei. Eu tenho mandado de injunção, tá no STF já há uns anos. Porque o Estatuto do Desarmamento, ele é de 2003, se não me falha a memória. E ele prevê o porte para atirador esportivo. Tá lá, tem um artigo que prevê. Atirador esportivo tem direito ao porte, e não é o porte abacaxi, é o porte federal de arma. Mas pendente de regulamentação. Entendi. E isso nunca foi regulamentado, nunca teve uma lei complementar ali, ou alguma normativa para... Você acha que o Bonorinho foi falho colocando só essas medidas provisórias, MPs? Foi isso, né? Eu acho que não foi nem tanto... Nesse ponto eu não falo nem que foi tanto
culpa dele, eu culpo mais a base. Eu acho que foi muito apática. Muita coisa poderia ter sido feita e eu não sei, o pessoal de direita ali do Congresso deixou passar. E o pessoal tá com esperança nesse Congresso novo que vai vir? Tá bom, filho. Porque eu acho um absurdo, por exemplo, a questão a pessoa, ela tem direito ao porte. Sim. Tá dependente de regulamentação, então na prática ela não consegue exercer esse direito. O atirador esportivo, no caso. E desde 2003 o direito não é regulamentado. E ela paga o pato por isso. Então, Mas não tem aquele negócio que se o Estado em 30 dias não der as suas autorizações, você pode começar a rodar? Então, tudo é discussão. As pessoas às vezes falam, eu tenho que trabalhar caso a caso, mas é uma coisa que eu já cobrei bastante deputado. Poxa, tenta encaixar isso, é tão simples, parece ser tão simples de resolver. Bota jabuticaba aí, pô. Todo mundo bota jabuticaba se beneficiando. Mas essa aí, pô. Agora eu tô cobrando do Bilinski, ele não assumiu ainda, mas eu falei, vê se consegue regularizar aquilo. Eu conheci o Asa lá no treinamento do Bilinski. Eu fiz com ele Você também. fez um curso lá? Acho que duas ou três vezes. Eu fui no curso de iniciante, né? Foi lá quando eu tava começando a entrar nesse mundo. E depois eu fiz o de porte velado. Fui 3 vezes. E fiz depois o de combate veicular. De combate veicular, eu já cheguei a chegar lá virando cavalo de pau. E já tá dando tiro de dentro do carro e os cambal. A hora que chegou lá, a primeira coisa, quando você estiver sendo alvo de tiros, você tá no seu carro. Você desce do carro, se esconde atrás do motor de peças grandes que te protegem. Eu falo, não é pra nós ficar tirando do carro. Você vê quando você não conhece a técnica, né? Nossa, teve uma vez que eu fiz o curso, agora não vou lembrar qual que era. Mas foi pesado pra caramba. Que eu lembro que eu falei, Atibaia, Campinas, rapidinho. É o dia inteiro, filho, curso. Aí, pra aí foi tranquilo, fiquei lá, tranquilo, aí falando com ele, a gente tá no hotel aqui em Atibaia. Ela falou, não, vou voltar hoje ainda. Foi antes de sentar no carro pra voltar. Eu falei, puta, eu não vou conseguir voltar. Aí eu dormi por lá mesmo. Eu fiz aquele da mão, que você tem que botar a mão no gelo. Você bota a mão no gelo até começar a doer. E aí depois você tem que atirar com a mão congelada. Rapaz. E depois, depois você simula um ferimento no braço, você tem que atirar com a esquerda, né, mano? Manobrar com a esquerda. Cara, foi bom os treinamentos dele. Galera, fica a dica aí, ó. Quem quiser. Eu não sei como que se ele vai continuar com os treinamentos agora, né? Boa pergunta. Maurício vai continuar, aquele outro lá que é o Armeiro lá, que é delegado também. Cabeça branca. Eu sei quem é, mas não vou lembrar o nome. Gracês, não. Esqueci o nome dele. Mas tem a galerinha lá, se eles vão continuar. Galera, ó, o curso aí é o Projeto Policial. Procura lá, projetopolicial.com.br. Quem tá interessado, vale a pena. Vale a pena. Eles não estão mais no Asa, eles estão num outro clube agora, né? Clube. É um negócio que vale a pena, meu. Eu gostei, assim, pô. Eu também, eu recomendo pra quem gosta, vale a pena. Até pra pessoa ter um preparo. Vale. É muita coisa que agrega aquilo. E deixa eu falar um negócio pra você agora. Vamos falar um pouquinho do Misael Pessoa, né? Você já falamos do tuiteiro, já falamos do advogado, das leis aí de mídia social, liberdade de expressão, falamos de tiro aí dos CAC, né? E um pouquinho do Misael. Quem que é o Misael, cara? É aquele cara que vai roer piqui no Goiás mesmo pra descansar ou não? De vez em quando. Tava lá, fui pra lá agora depois do Natal, fiquei até na segunda-feira, dia 9. Dia que aconteceu a situação, que até o amigo falou, não, vamos pra Brasília ver aquilo. Eu falei, não, vou voltar pra Campinas, deixa as pessoas precisarem, eles têm meu telefone, eu venho, rapidinho de Viracopos aqui, é rapidinho. Mas, nossa... e eu era uma pessoa que eu sou do interior de Goiás, e eu, quando era mais novo, eu não gostava. Mas eu acho aquilo, quando a gente tem a coisa, a gente desfaz dela. A gente realmente não a gente quer outra coisa. Então eu gostava de ir pra capital, pra Goiânia na época, né? Passar o final de semana em shopping. Hoje eu nem gosto de chegar perto de shopping. Final de semana eu faço o contrário agora. Eu falei pra você ir no Unimart, você ainda não foi lá. E olha que é pequenininho, hein, bicho? Tô precisando ir. Nossa, mas hoje, quero descansar. Quando dá pra ir pra lá, que lá é mais longe, eu vou pra lá. Dá o quê? 8 horas? Daqui lá dá 8 horas de carro. É isso mesmo. 8 horas de carro, mais ou menos.
Mas às vezes eu saio daqui, vou até em Itu, gosto bastante de Itu, que tem aquele clima mais... Aquela cervejaria bacana lá de Alemão. De Alemão, lá, né? na avenida lá, né? Bacana Então, no também. final de semana eu gosto de sair um pouquinho da cidade, do foco urbano. No final de semana e quando dá, né? Isso é bom. E deixa eu falar uma outra coisa pra você. Hoje, você tem a sua empresa, aquela que eu comecei brincando no início, né? MIB Advogados, né? O MIB é de Misael Isidoro Belo. Isso. Né? E aí você tomou uma representação na OAB? Na OAB. Uma reclamação? Como é que foi isso daí? Nossa, isso aí eu realmente fiquei chateado. Por mais que é o tipo de situação que não dá nada. É o tipo assim, não cometi nenhuma infração ética. Poxa, são minhas iniciais. Coincidentemente. E realmente a primeira pessoa que eu mesmo não tinha me tocado. Quando eu queria, falei, poxa, vou pôr aqui, vai ficar as iniciais, vai ficar legal. Aí eu conheci o Dr. Antônio Papini lá de São Paulo, ele pegou meu cartão, ele deu um sorrisinho assim. Aí ele comentou, eu falei, poxa, não tinha caído a ficha, não tinha, realmente foi. Tanto que aí eu tive esse advogado, foi um advogado que me representou eu imagino que foi sem motivo, nunca atrapalhei o trabalho dele, nem eu acho que, mas ele tinha alguns processos contra uma pessoa que é cliente meu. Era cliente meu até então, pelo menos. E a pessoa tem direito a se defender. Me defendi. Aliás, defendi meu cliente, né? Por algum motivo, acho que ele resolveu... Eu falei, poxa, eu tô defendendo. Vai lá, tá no processo, tá dentro do jogo. Ele abriu uma representação contra mim e alegou isso. Tanto que em resposta eu falei, poxa, só olhar meu timbre, são minhas iniciais em Arial Black. Não tem nenhum elemento artístico para início de conversa que eles falam que dependendo da captação é legal. Aí ele coloca lá o filme se eu não me engano é de 90, dos anos 90, né? 90 alguma coisa. Falei, poxa, eu nasci antes do filme, eu sou de 88. Então, que reclame lá com quem pôs o nome no filme, se for para ter alguma diferença, eu vim antes. Aí, pra galera que não entendeu, é o MIB Advogados e o Men in Black, né? Que é o Homens de Preto, né? Do inglês, né? Isso. Nossa, e isso, assim, eu fiquei tão chateado com isso, não por preocupação de dar alguma coisa, mas eu falei, poxa, a pessoa se perdeu o tempo dela para ir até a sede da OAB como advogado, não foi tipo outro advogado, para abrir uma representação dessa sem fundamento, e eu toda vez falo, poxa, não é possível, isso não é. Aí o pessoal começou a brincar, aí começaram a pegar no pé, que quando fica irritado com algo, aí que vira piada, eu falei, quer saber, Vou largar. Deixa, virou piada mesmo, o pessoal zomba, mas foi a coincidência. Mas puta coincidência boa, né, mano? Porque o nome ficou fantástico, bicho. Assim... Você acha que quando era pequeno não gostava nem do Misael, nem do Isidoro e nem do Belo, né? Que meu avô, eu tenho o nome do meu avô, só que o Belo é da minha mãe. Então, meu avô era Misael Isidoro da Silva. Aí, a minha mãe é Alice Belo, e daí meu pai incluiu o sobrenome da minha mãe. E a minha cidade, todo mundo, assim, a família da minha cidade natal é a família da minha mãe que mora lá. Então, meu pai é de fora, meu pai é de Minas, morou em São Paulo há muito tempo. Então, todo mundo ou me chamava por um sobrenome ou outro. Então, sempre usei os dois sobrenomes. Eu não posso usar meu sobrenome, eu uso o Duca porque meu sobrenome é muito difícil, bicho. É escandinavo, e aí quando eu vou falar o pessoal não sabe, não consegue entender. Eles perguntam como é que escreve, aí eu falo Oliveira, Oliveira, tá? Sem H. Sem H. Mas Oliveira não tem H. Então foi o que eu falei, pô. Misael, eu queria agradecer o seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sei que você é bem ocupado. Valeu o papo, meu querido. É um prazer te conhecer, além da internet, né? Bater esse papo aqui. Vou estender o convite para Estê Papiano também, que conhece o Misael aí.
O Douglas veio já, o Edson Salomão veio também. Falta ela vir bater um papo com nós. Ela é muito gente boa, gosto bastante dela. O bate-papo das divas aqui. Tá bom? Galera, esse foi o Misael Isidoro Belo, MIB Advogados. Pra quem precisar entrar em contato com você, como é que é o site de vocês aí, contatos? É www.mibadvogados.com. Lá tem todas as informações, tem o telefone fixo, celular, e-mail. Então, o celular mudei agora recentemente, não decorei ainda. Não tem problema, tá lá no mas site. tá lá no site. Tá bom, então. Valeu, pessoal. Obrigado pelos views e pelos joinhas. Até mais.